Bom dia, tá? O meu nome é Luiz Antônio, acho que vocês já devem ter me visto aí pelo corredor, eu sou professor aqui do Instituto, tá? Então, no início, eu conversei com a comissão de graduação e pedi algumas aulas, tá certo? Eles pensavam que eu ia dar as 5 aulas. Aí eu terceirizei todas as aulas, sou um cara esperto, tá? Então, hoje nós vamos ter aula do professor Farias. O professor Farias, ele fez a graduação aqui no Instituto, tá? O professor Farias fez muitas coisas aqui. Uma das coisas que ele fez foi arranjar dinheiro para construir esse auditório e a cadeira que vocês estão sentados, tá? O professor Farias também, ele ajudou a formar o grupo de polímeros e depois consolidar esse grupo, tá? Então, o que eu acho muito legal, eu fiz a mestrado e doutorado aqui em São Carlos, e a coisa que eu achei mais legal aqui, logo quando eu cheguei em 81, era a história, como esse negócio tinha nascido. Tá? Então, é muito importante que vocês saibam como esse negócio nasceu, esse negócio que é tão grande hoje. Esse negócio nasceu a partir de 2 banheiros. Tá? Os caras que fizeram esse instituto, o espaço que eles tinham inicialmente era o de 2 banheiros. Tá? E hoje você vê que tem coisa pra caramba. Mas isso o professor Farias vai falar para vocês, tá legal? Então agora eu vou passar a palavra ao professor Farias, tá certo? Para que ele converse com vocês. É muito importante, pessoal, que vocês tenham contato com essas pessoas, tá? O professor Farias fica pouco aqui, mas ele sempre está por aqui. Então, pega o cara e conversa, tá legal? Isso é uma coisa importante, tá? Quando eu cheguei aqui, o instituto era pequeno, a gente conversava muito com os professores, tá? Tá legal? Então, obrigado pela presença e vou passar a palavra agora para o professor Farias. Obrigado. Acho que se você pode falar do seu já, se você vai. É verdade. Desculpa. O som está ok, né? Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Prazer enorme estar aqui conversando, né, com o pessoal que está chegando nessa escola. E minha palestra, como o próprio título diz, está diretamente ligado com a história dessa escola, tá certo? E o professor Luiz Antônio me convidou para dar essa, como ele bem disse, não é, essa conversa com vocês, porque já alguns aninhos atrás, eu tive a ideia de colocar num livro que está disponível na página do Instituto, a memória, né, da física de São Carlos. Como a coisa começou aqui, tá certo? Porque eu cheguei aqui como vocês, né, como estudante, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O Luiz Antônio não chegou aqui como estudante, ele já era formado, ele veio fazer pós-graduação, e ele disse a mesma coisa para mim ontem, né? Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não quero dizer que essa escola aqui, olha, é melhor de todas, não é nada disso. Mas ela tem uma história que vale a pena ser conhecida, não é? Muito diferentemente, não é, do que vocês estão encontrando aqui hoje, foi o que eu encontrei quando eu cheguei aqui, não é? Se hoje todo o instituto, não é, todas as dependências, tem aí, não sei exatamente, mas seguramente mais de 20 mil metros quadrados, quando eu cheguei aqui não tinha 1000 metros quadrados, não é? Então tínhamos que, não é, era um prédiozinho que eu vou mostrar, ele existe, mas está empacotado ali do outro lado da rua, ninguém sabe hoje distingui-lo. E ali tinha os laboratórios, ali tinham as salas de professores, ali tinha a biblioteca, e ali os alunos viviam ali dentro. Inclusive tinha uma salinha para os alunos estudarem. Uma salinha. Acontece que, somando primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, nós não
somávamos 20, né? Muito diferente do que é hoje. Essa instituição cresceu muito, né? E a gente, como o professor Luiz Antônio disse, a gente convivia, né, o tempo todo do lado dos professores. Então a cobrança era na marcação homem a homem, não é? Tem um desses pioneiros aqui, que eu falo com muito orgulho, ele está aqui presente, nós vamos mostrar essa história, o professor Silvio Goulart Rosa, não é? E quantas vezes ele não me cobrou no corredor? Você já sabe a constante de Planck? Me diz aí quanto é que ela vale. Não é? Era aquela atmosfera, a gente vivia com os nossos ídolos, não é? Que estavam ali presentes, etc, etc. Bom, não vou me alongar muito, mas eu quero dizer que eu vou falar a história de uma escola que ensina e uma escola que produz conhecimento, que produz muita ciência, tá certo? E vocês, o livro, que eu tenho ele aqui em mãos, tá certo? É esse daqui, não é? A foto está ali. E se vocês observam, na capa tem exatamente, não é, essa escultura que está ali na frente do prédio aqui, tá certo? E essa escultura, ela representa o início de toda essa história aqui. E o que é esse início? Tá certo? Se vocês olharem bem a escultura, não é? E ela está desenhada aqui, é um homem e uma mulher, tá certo? E o homem está com uma tocha na mão, iluminando o futuro. E a mulher tem um pequeno cristalzinho na mão, simbolizando o objeto de estudo que eles vieram fazer aqui. E se vocês observarem, eles estão andando em fase. Porém, não é? Cada um com uma cabeça diferente, o que é muito importante, não é? Que está bem desenhado ali. Então isso representa como começou tudo isso. E é essa conversa que nós vamos ter, ok? Então, não vamos dar uma palestra e depois abre-se para perguntas. Vamos conversar. Qualquer pergunta, em qualquer momento, vai fazer parte dessa conversa, ok? Estamos conversados assim? Então vamos começar aí pela ideia desse livro, né? Eu tive aí a colaboração de um jornalista científico, era um rapaz, jornalista que tinha recém terminado o mestrado em jornalismo científico na Unicamp, e eu o convidei, né, para esse desafio comigo. Na época em que a gente escreveu, né, esse documento, todos os pioneiros estavam aqui ao alcance da nossa mão. Quando eu digo pioneiros, é que a física, que ela começa com pesquisa, o início, o embrião da pesquisa, em 1956. Então, o que a gente chama de pioneiros foram aqueles, né, que nos primeiros 15 anos colocaram o alicerce do que veio a ser essa escola. E para nós, alunos, a gente acreditava naquilo, porque a gente sentia uma firmeza, uma competência daquele pessoal que estava ali, extraordinária. E toda aquela garotada, e a gente não era uma harmonia, não, a gente brigava com os professores, tá certo? Tinha discussão, né? Isso é natural, né? Como pai e filho, etc., né? Mas a convivência era muito forte. E a gente acreditou. E hoje, se vocês pegarem, né, os últimos 20 anos ou mais do anuário da USP, vocês vão ver que essa instituição sempre está em destaque
entre as mais produtivas da Universidade de São Paulo, tá certo? E muitas vezes ela está lá como a mais produtiva. E isso tem uma história, isso tem um passado. E a história desse documento é a história de São Carlos, obviamente, muito resumida. A história da física também, obviamente, ali caçado um ou outro evento da física. Em 1956, há o encontro da cidade de São Carlos, uma pequena cidade provinciana, bem rural, tá certo, do interior, e a trajetória da cidade muda. Então, se vocês olharem ali, em 1600, quem habitava esse espaço aqui que está a cidade? Eram os índios guaianazes, né? Em 1600, Galileu já apresenta, tá certo? Galileu, Copérnico, não é? Sobretudo Copérnico, mas Galileu inicia o que a gente chama da ciência moderna, a ciência experimental, a ciência de comprovação, tá certo? E não só a ciência, tá certo, em que as pessoas na escola escolástica, oriunda das grandes escolas da Grécia, não faziam, não testavam as suas ideias, não é? Galileu começa então com uma revolução científica que até hoje, tá certo, ela é baseada, tá certo, nesses princípios. Em 1865, São Carlos é promovida à categoria de vila, porque começou aqui, né, uma casinha aqui, outra ali, um pequeno produtor, etc. E naquele ano, Maxwell publica a teoria eletromagnética, lá em Cambridge, tá certo? Então, fazer um paralelo da ciência desenvolvida, sobretudo na Europa, e a cidade de São Carlos. Primeira escola estadual em 1905, não é? Em 1905 é quando Einstein, o ano miraculoso da física, tá certo? Publica os seus trabalhos que revolucionaram toda a ciência, mudou a trajetória, veio a quântica, a relatividade, etc, etc. Não é? Em 1953, a USP vem para São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos. E na Inglaterra também... eu estou sem o pointer, desculpa. Obrigado. E na Inglaterra, determinada a estrutura do DNA. Um outro salto gigantesco da ciência, não é? Em 69 é criado o Instituto de Física de São Carlos. Na verdade, Instituto de Física e Química. Aí tem um erro, porque a Química e a Física formaram um instituto. E o homem pisou na Lua, não é? Bom, o que é uma escola de ciência? Que é onde vocês estão hoje. Vocês estão iniciando a formação de vocês dentro de uma escola que faz ciência. E já dou uma dica: não percam a chance de participar disso, mesmo como estudante. Isso faz uma diferença brutal na vida futura de vocês. Além de ciência ser algo que encanta a gente. Tá certo? E se você não tiver essa motivação, vai atrás dela, porque vale a pena. Bom, isso começa há milênios, né? No Egito, na Mesopotâmia, na China, na Índia, tá certo? Mas, na verdade, tá certo? A primeira escola, se é que foi uma escola, foi na Babilônia, né? O primeiro instituto astronômico. Naquela época, pessoal, não tinha energia elétrica, né? Todo mundo sabe disso. Então, a escuridão da noite, principalmente em lua nova, o céu ficava à mostra, né? Estava ali em cima
E como está hoje, só que a gente já não enxerga mais, porque não temos essa escuridão, a Via Láctea. Então é óbvio, né, que o homem ficava, né, entusiasmado com aquilo e começou a ciência aí, sobretudo a ciência física, começa com a astronomia. Então esse observatório astronômico na Babilônia, muito provavelmente foi a primeira escola de ciência, não é? Onde as pessoas aprendiam alguma coisa. Depois vieram as famosas escolas, não é? Gregas, não é? Desde da Jônica, que foi a primeira, não é? Escola aí da Grécia, que já começa a ter, não é, um público ativo, tá certo? E vai até a escola de Alexandria. E aí passa pela escola pitagórica, a escola peripatética, não é, de Aristóteles. Aristóteles marca muito, não é, a história da física, porque ele foi o primeiro a querer estudar um movimento, tá certo? 2000 anos antes de Galileu, e para explicar por que os corpos caem, tá certo? A explicação dele foi muito filosófica, né? Cada corpo procura o seu lugar de origem no universo. Então, os corpos pesados vieram aqui na Terra. Se você soltar, ele vai para o lugar de origem dele. Tá certo? Era uma explicação. Mas essa explicação perdurou por muito tempo, hein? Até Newton colocar o conceito de campo gravitacional. Tá certo? Não foi uma ideia tão trivial, né? E o conceito de campo está aí, a gente usa, é válido, não é? Mas depois Einstein chega e tira o conceito de campo, tá certo? A topologia de quarta dimensão do universo, etc, etc. Tudo isso faz parte da história, faz parte, tá certo, do conhecimento, não é? Na Idade Média, as escolas monásticas cristãs dominaram na Europa, mas também houve muito empreendimento científico entre os árabes, os muçulmanos, e a Casa da Sabedoria em Bagdá, lá no século IX ao século XIII, foi praticamente o que foi a escola de Alexandria, não é, no norte do Egito, que era de origem grega. As primeiras universidades começaram no século XI, tá certo? E o Brasil, onde estava no século XI? É isso que a gente tem que entender também, né, pessoal? Tá certo? Nós somos criança perto do mundo. Nós temos que ter essa consciência de país e da nossa ciência, tá certo? Bom, a Bolonha foi a primeira universidade no estilo de maior liberdade, rompe com aquele ensino escolástico decoreba e coloca dentro do ensino a possibilidade dos alunos participarem do conhecimento, não é? Bom, estou com um problema aqui de não está mudando aqui. Tem problema. A física, no século XIX, que é quando a cidade de São Carlos começa a virar vila e evoluir, ela foi feita por esses personagens que vocês, não é, já estudaram em livros, etc, etc. Tá certo? Século XIX, início do século XX, não é? São Carlos, muito provavelmente, era isso daqui, no início do século XIX, não é? Ou seja, uma região com relevo, não é, acidentado, cheio de araucárias, não é? Tanto é que a cidade de São Carlos, ela foi fundada com o nome São Carlos do Pinhal, tá certo? Por que São Carlos do Pinhal? Porque estava cheio de araucária aqui. E uma das primeiras grandes indústrias que se instalou aqui foi a Johann Faber,
hoje Faber-Castell, e se instalou aqui por quê? Olha, porque tinha matéria-prima para fazer lápis, tá certo? Aí Johann Faber foi, muito provavelmente, uma das responsáveis por cortar toda a araucária daqui, e hoje eles plantam o Pinus ellioti, que cresce mais rápido e veio do Canadá, é exótico, né? E o pinheiro natural dessa região e do sul do Brasil, que tem muito, é a araucária. Vocês sabiam que a araucária é, se não o ser vivo mais antigo do planeta, está entre os mais antigos. A araucária tem 200 milhões de anos. Tá certo? Então, São Carlos, por aí a gente imagina que, a gente fala que ela é jovem, mas do ponto de vista do planeta, da natureza, da geologia, aqui é o velho mundo. Tá certo? Bom, quem fundou essa cidade? Quem fundou essa cidade foi o famoso Conde do Pinhal. O próprio nome Pinhal é porque tinha muita araucária aqui, tá certo? Família Arruda Botelho, não é? Foi a família importante aqui que criou a cidade, etc. E nessa época aí que a cidade foi fundada, um pouco depois, tá certo? Em São Paulo foi criada a Escola Politécnica, primeira escola de engenharia de São Paulo e uma das primeiras do Brasil. Já tinha a Politécnica do Rio, que vem da época até imperial, não é? Mas, para vocês verem, esse daqui é o prédio, quem conhece São Paulo, lá na Avenida Tiradentes, tem o prédio Tiradentes, hoje é a Fundação Paula Souza, e Paula Souza porque foi o Francisco Paula Souza que se empenhou para criar a escola de engenharia, né, junto com outro nome muito importante, Ramos de Azevedo, né, 2 engenheiros, e o Paula Souza foi o primeiro diretor da escola politécnica, o Ramos de Azevedo foi o segundo diretor, tá certo? Mas vocês veem que já tinha um estacionamento ali, né? Na época, os veículos eram aqueles ali, tá certo? Obviamente, não tinha nenhuma indústria de carro, né? E São Carlos, uma foto aqui da Avenida São Carlos, tá certo? Para vocês terem aí uma ideia, ali a Baixada, onde está hoje o mercado municipal, não é? E também no Rio de Janeiro, pelo engenheiro Henrique Morizzi, e eu gosto de colocar o Henrique Morizzi aqui porque primeiro artigo científico em física, publicado no exterior, né, na revista Randcompte, da França, foi escrito por ele aí na área de raio-x, tá certo? E ele foi um dos fundadores, o principal personagem, não é, na fundação da Academia Brasileira de Ciências, não é, isso no Rio de Janeiro. E uma das coisas, logo depois de fundada a academia, recebeu a visita desse personagem aqui, que esteve no Brasil, em 1935, não é? O Alberto Umapedra, não é? Quem não conhece aqui o Alberto Umapedra? Não é? Albert Einstein, não é? Né? Einstein, Einstein pedra, né? Stein pedra. Então, Alberto Umapedra. Esse personagem aí que todo mundo que faz física conhece muito bem, tá certo? São fatos, não é, que eu gosto de relatar. E em São Carlos foi criado em 1953, não é, pelo esforço de um deputado da região, Petrilli, não é, a Escola de Engenharia de São Carlos, tá certo? Ou seja,
Até então, ciência, né, tecnologia no Brasil existiam nas capitais. São Paulo, Rio, um pouquinho no Rio Grande do Sul, um pouquinho em Minas Gerais, tá certo? E de repente, São Carlos, uma cidadezinha, que eu vou mostrar aqui o panorama dela na época, não é? Vem para, não é, a Politécnica cria, tá certo, uma escola de engenharia aqui da USP, da Universidade de São Paulo, e foi instalada na casa Dante Alighieri, da Sociedade Italiana. Lógico que o Brasil, o São Carlos, desenvolveu muito com a imigração italiana, tá certo? Não é só de italianos que São Carlos foi, né, colonizada, vamos dizer assim, mas a presença dos italianos foi marcante e eles criaram uma sociedade, e essa era a Casa Dante Alighieri, que foi doada para a USP. E a USP se instalou ali, a escola de engenharia, na verdade, não é? Numa cidadezinha muito pequena. Ali tem uma foto, não é? Logo depois da inauguração, 1 ano, 2 anos depois, todos professores e alunos, tá certo? Do que era, não é, a USP de São Carlos. Eu acho que é meu computador que está com problema, viu? Oi? Aperta o... Deu certo. Bom, isso daqui era a cidade de São Carlos no início dos anos 50, né? Ah, está aqui, é o primeiro. E aqui está a Escola de Engenharia de São Carlos, então. Porém, os professores não ficavam residentes na cidade. A maioria eram professores da Escola Politécnica, pegavam o trem, naquela época o trem funcionava, né? Nem tinha linha de ônibus para São Paulo, pegava o trem, dormia, dava aula, à noitezinha pegava o trem de volta, tá certo? Então não existia aqui, não é, residentes, professores residentes, tá certo? Isso começa a mudar e por isso tem muito significado a escultura que está na capa do livro. Isso começa a mudar quando um jovem casal que tinham se formado na Escola Nacional em Química, se formaram em Química e em Física, né? Vieram do Rio para cá, tá certo? E vieram e se fixaram na cidade, né? É conhecido o casal Mascarenhas, o Sérgio Mascarenhas e a professora Ivone Mascarenhas, tá certo? E nós temos ainda hoje, né? Isso daqui foi em 1956, ainda hoje a professora Ivone faz a sua pesquisa aqui no nosso instituto, orienta aqui no nosso instituto, tá certo? E eles vieram para cá e ali estão já atrás deles os primeiros equipamentos que começou numa salinha. Na verdade, uma vez o Sérgio me disse que as primeiras pesquisas que ele fez, o único lugar disponível era um espaço embaixo da escada, né, que sobe do primeiro para o segundo andar, e ali embaixo da escada ele montou o laboratório dele, tá certo? Prédio Dante Alighieri, exatamente, onde é o CDCC hoje, tá certo? Bem lembrado. Vocês, quem já conhece São Carlos, conhece a 9 de Julho, lá embaixo, conhece o prédio. Quem não está chegando, eu até aconselho a conhecer o CDCC, que hoje é um centro de divulgação científica e cultural.
que nasceu, essa ideia de um centro de divulgação, nasceu exatamente dentro do Instituto de Física e Química de São Carlos, né, da época. Ok? Bom, acontece que o casal veio, mas eles trouxeram uma bagagem do Rio. Eles foram formados no Rio. E aqui eu mostro os dois primeiros pesquisadores do que a gente chama hoje física da matéria condensada. Os dois primeiros pesquisadores em física da matéria condensada no Brasil, Bernard Gross e Joaquim da Costa Ribeiro. Bernard Gross, que hoje leva o nome aqui da biblioteca, né? Biblioteca Bernard Gross, e também do grupo de polímeros, Bernard Gross. Ele chegou no Brasil em 1933, né? Recém-doutorado, e eu tenho muito orgulho de dizer que ele foi meu orientador, né? E ele veio para o Brasil porque começou aquela atmosfera nazista, muito repressora, e muitos cientistas, não é? O próprio Einstein, se vocês estudarem a vida do Einstein, ele foi extremamente perseguido pelo sistema nazista, não é? E o jovem pesquisador ali, vendo aquela situação terrível, não é, que se formava na Alemanha, não é? E tudo dizia que eles tinham passado pela Primeira Guerra, que foi terrível, e tudo se encaminhava para uma guerra tão fratricida contra a Primeira. Bom, e o Gross se instala no Rio de Janeiro, não é? E por que ele vem para o Rio? Não é? Boa parte da família dele foi para os Estados Unidos. Mas em 1913, uma tia dele, que era empresária de uma cantora, não é, de ópera, ela conseguiu uma turnê para cantora aqui na América do Sul, São Paulo, Rio, Buenos Aires. E essa tia do Bernard Gross, essa empresária, trouxe um menino com ela, né? Ele tinha 8 anos, o Bernard Gross. E ele me contou pessoalmente isso, né? Até mais de uma vez. Quando ele chegou no Rio, ele se encantou com aquela natureza. Ele ficou tão encantado que quando ele voltou para a Alemanha, ele escreveu no diário dele: eu não sei o que eu vou ser quando crescer. O que eu sei é que eu vou morar no Rio de Janeiro. Tá certo? Isso, palavras dele, né? Não tenho nenhum documento para provar, não tenho o diário dele. Isso foi o que ele me contou. E aí, ele resolveu, ao invés de ir para os Estados Unidos, como a grande maioria, né, do pessoal que estava deixando a Alemanha, né, estava fazendo, ele falou: vou para o Rio de Janeiro. Né? E ele tinha feito um trabalho científico, não é, sobre coordenadas de detecção de raios cósmicos nos balões que se soltavam na atmosfera naquela época. Não é? Os estudos dos raios cósmicos eram fantásticos. Queria parar um pouquinho a minha conversa com vocês para falar que a gente tem um orgulho enorme de ter a professora Ivone aqui conosco. Voltando um pouquinho atrás, em 1956, né, exatamente na época que a gente estava colhendo material para esse livro, conversando com a professora Ivone,
ela contou assim, episódios, né, que nem sei, acho que a gente não colocou no livro, mas ela contou toda a história, né? Falei, professora, como é que vocês chegaram aqui? Né? Se eu mentir, ela vai me corrigir. Ela falou, olha, ela é paulista, cidade de Pederneiras, né? Que não é tão longe daqui, ali entre Jaú e Bauru. Ela disse que o pai dela era uma pessoa diferente, muito dinâmico, não é? E sempre investiu na educação dos filhos. E ela tem 2 irmãs que também entraram para a área científica, etc, etc. E ela disse que, por algum motivo, o pai dela, a professora Ivone, já no Rio de Janeiro, já formada, o pai dela foi até a Universidade de São Paulo conversar com o reitor por algum motivo, não é? E na antessala estava o diretor aqui da Escola de Engenharia, né, o Teodoreto Souto, né, falando que estava lá na reitoria porque estava precisando de professor de física aqui para a escola. Aqui. E aí ele, pai da professora Ivone, não, meu genro, minha filha, meu genro, são físicos, coisa e tal, papapá. Bom, entrou em contato com eles e o Sérgio Mascarenhas veio para cá conversar com o diretor da Escola de Engenharia. Né? E aí falou para... Né? Mandou um zap para a professora Ivone e falou, a senhora pode vir também. Né? E aí a professora Ivone disse que veio, pegou o trem, e eu perguntei para ela, né? Professora, quando a senhora desceu do trem, a senhora que estava morando em Copacabana, né? Etc., que a senhora pisou aqui, qual foi a sensação da senhora? Ela falou, quando eu desci ali das escadas da estação de trem, que eu fiquei olhando ali, coisa que eu falei para mim foi o seguinte, o que eu vim fazer aqui? Isso me marcou. Hoje a gente sabe, né? O que a professora Ivone veio fazer aqui, né? Tá certo? Tá aí, ó. Bom, e a professora Ivone foi assistente do Costa Ribeiro. Iniciou, o Sérgio, ela, na verdade, a professora Ivone, começou com cristalografia com um professor dela que tinha voltado para o Brasil e falou, olha, tem essa área interessante. E ela já ali, como aluna, se interessou por essa área. O nome desse professor eu não lembro. Bom, estou meio surdo aqui, não estou vendo. Mas, em todo caso, a professora Ivone foi pioneira em pesquisa de cristalografia no Brasil. E eu vou até mostrar aqui, e tem muito dessa ligação. Hoje a gente tem o Laboratório Sirius, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né? E tudo tem uma história, tudo tem, né, o embrião da história. Bom, e aí foi a primeira casa da física do Brasil, né? Como vocês sabem, não é? A antiga Casa de Itália, Dante Alighieri. Em 1958, não é? A USP consegue um terreno fora da cidade, ali, né? A cidade terminava, tinha um matadouro, uma área enorme, e hoje em dia, se vocês descerem lá embaixo, tem 2 salas de aula chamadas Matadouro 1, Matadouro 2, não é? Que era exatamente um matadouro, não é? Ou seja, aqui, ó, por esse caminho aqui, ó, entrava ali, aqui é o Clube São Carlos, tá certo? Essa área aí. Quem conhece já pode imaginar. E aí tinha uma rua de entrada aqui que levava a boiada para o matadouro, né? E conta que, né, isso na verdade quem contou para mim foi um secretário da Escola de Engenharia, o Fraguas,
antigo, que o Teodoreto Souto ficava irritadíssimo de ver os bois passando por ali. Tira esses bois da minha escola, etc. Tá certo? Esse era o clima, não é, da USP naquela época aqui em São Carlos, não é? Aqui é a avenida, aqui olha, está a Avenida Carlos Botelho, não é? Essa daqui é a Visconde de Inhaúma, e aqui é aquela pracinha universitária, e a física hoje está toda ela aqui. Mas em 1958, o prédio da física era esse aqui, ó. Tá certo? Que ele está ainda embutido nas construções aí do outro lado, né, da avenida. E aqui tinha um corredor de baixo e o corredor de cima, né? E ali conviveram por muito tempo alunos, professores e funcionários, né? E o campus, obviamente, terminava aqui, tá certo? Que deve ser 1/5 do que é o campus total hoje, não é? Como eu disse, aqui para baixo tinha um matadouro, não é? Ali tem a entrada principal do campus, que é na Marginal, e do outro lado ali do córrego, que é o córrego Tijuco Preto, não é? Tem um bairro ali que se chama Cidade Jardim, que era um pasto cheio de gado. Eu lembro que eu, quando estudante, a gente tinha aula na matemática, no E1, e você olhava lá do outro lado, né, para aquela área lá, e ficava vendo as vaquinhas lá pastando, etc. Tá certo? Isso que eu estou falando já é 1974, 75. E aqui estão os anfiteatros, os 2 anfiteatros que já foram construídos na época, não é? Que estão até hoje na ativa, ok? Então, só para vocês, olha, a cidade acabava aqui, né? Tá certo? Aqui acabava a cidade. Ou seja, da Carlos Botelho para cá, já estava fora da cidade. Então, vocês podem ter uma ideia, né, do tamanho da cidade na época. Hoje, esse é o campus, tá certo? E mais do que esse, que é um campus que tem aí 35 hectares, não é? Tem o campus 2, tá certo? Que é toda essa área aqui, que tem mais de 100 hectares, tá certo? E quem conhece, quem tem aula no campus 2, aquele campus já foi projetado para ter 50 mil alunos no futuro, um futuro aí até 2040, 2050. Tá certo? Tudo isso é a USP. E a física teve uma participação enorme em muita coisa, não só dentro da USP de São Carlos, mas na cidade, como eu vou mostrar, não é? Essa daqui é uma foto do departamento de física na época em que eu vim para cá como aluno. E eu vim para cá, eu praticamente era paulistano. Não nasci bem no interior, mas fui para a região metropolitana, morei no ABC, morei em São Paulo e estudava lá, mas São Paulo estava um inferno, eu perdia muito tempo em ônibus, etc. E aí eu resolvi sair de São Paulo e me transferir para cá. E na verdade, eu saí de São Paulo e falei, a Unicamp tinha criado um curso de física, falei, vou para Campinas. Prestei um novo vestibular e logo depois que eu fiz a inscrição no vestibular, eu li uma reportagem nessa revista aqui, Revista Realidade, tá certo? Era a Veja, isto é, da época, era uma revista muito conceituada, e nessa revista saiu uma reportagem
Os Cientistas de São Carlos. E depois fiquei sabendo que tinha, antes dessa reportagem de 1973, tinha tido uma outra reportagem na revista Realidade, em 1968, sobre a física em São Carlos também. E o título era o seguinte: Eles não estão brincando. O que dizia eles não estão brincando? Ora, lá no interior, uma cidadezinha lá, sem expressão, o pessoal conhecia Araraquara. Você falava São Carlos, ninguém conhecia na época. Eu lembro disso, porque eu tive que me informar onde era São Carlos. Ah, é perto de Araraquara. E eu já tinha vindo uma vez em Araraquara, né? Então, São Carlos era realmente o pontinho ali. Hoje, São Carlos já é até um pouco maior que Araraquara, que é uma grande cidade. Bom, e nessa, obviamente eu não vou falar na matéria, mas a matéria me impressionou. E aí eu lembro que quando eu fiz a inscrição no vestibular, tinha opção. Tinham 3 opções: Física São Paulo, Física Campinas, Física São Carlos. Mas, quem é essa Física São Carlos? Nem botei Campinas, que eu queria sair de São Paulo, né? Aí eu conversei com um amigo meu, mostrei a matéria para ele, ele tinha um Fusquinha velho, né? Hélio Nomura, um japonês, e ele falou para mim: vamos para lá. E nós viemos, pegamos o Fusquinha dele, de São Paulo até São Carlos, a gente levava umas 5 horas na época, né? Porque depois de Campinas, a Anhanguera, Washington Luiz, eram terríveis, e ainda com Fusquinha ali, que às vezes você tinha que empurrar, né? Bom, chegando aqui, fomos até o departamento de Física, e fomos ali, né? Meio ali, de bicudo, né? Vamos aparecer ali. Não, a recepção foi extraordinária, já desde a secretária, chamava secretária Loreni, já entrou em contato com os professores, aí vieram os professores que eu tinha lido na matéria, então fiquei entusiasmado, me levaram para o andar de baixo, que tinha uns laboratórios, entrei nos laboratórios, tinham alunos do curso lá, fazendo experimentos, aí conversei com os alunos, aquele entusiasmo, eu falei: não, eu vou vir para cá. Aí eu falei que eu estava querendo vir para cá, e o responsável aí pela parte do ensino era o professor Almir Massambani. Conversei com ele e contei a minha história, né? E aí ele falou para mim o seguinte: olha, você já fez inscrição no vestibular, né? Presta o vestibular, garante lá que você entra na Física de Campinas, você entra lá, depois se você quiser vir para cá, você vem prestar um exame de transferência. E eu fiz isso, né? Eu passei na Unicamp, fiz a minha inscrição, a minha matrícula, isso bem cedinho, né? E vim para cá. Cheguei aqui conversar com o professor Almir. O professor Almir está de férias. Falei: ai meu Deus, e agora, né? Aí choraminguei um pouco para a Loreni, secretária muito atenciosa, novinha na época. Ela falou: não, tem o professor Oscar Hipólito, ele deu uma saída, ele foi até a matemática, coisa assim, ele responde no lugar do Almir. Aí chegou Oscar Hipólito, falei: olha, conversei, contei a minha história lá, né? Aí o Oscar Hipólito falou: bom, espera aí. Pegou uma folha de papel maço, escreveu 4 questões e falou: faz aí. Fiz a prova lá, e ele falou: tá bom, manda a papelada aí que você está transferido, né? Uma burocracia enorme, pessoal, né? Para vocês terem ideia. Bom, só para contar esse episódio. Aí eu voltei para São Paulo radiante, né? Radiante. Ganhei, né? Era como se tivesse ganhado um maior prêmio da minha vida, né? E vim para São Carlos com todo aquele entusiasmo, etc. Bom, isso
para contar, não é, como esse prédiozinho aí marca na vida da gente, porque a alegria de entrar num laboratório, um jovem, e começar a fazer experimento, né, foi fantástico. E aqui eu vou começar a falar, então, das pessoas que construíram isso, que resultou em tudo isso que vocês estão vendo aqui no Estúdio de Física de São Carlos, né? Aqui estão alguns dos professores. Bob Zimmermann, Robert Lee Zimmermann. Podia ter uma conversa com vocês aqui de 1 hora só sobre esse personagem que veio do MIT para o Brasil, ajudou a criar o Instituto de Energia Atômica, ainda muito jovem, e que hoje é o IPEM, né? Instituto de Pesquisas Energéticas, que fica lá no campus da USP. Depois ele foi para o ITA e acabou vindo para São Carlos, muito provavelmente, professor Ivone, convidada pelo Sérgio, né? E foi meu professor americano, o Bohdan Matvienko, que era ucraniano, né? Os dois ali são 2 personagens, porque eles adoravam ir para os Andes, subir escalada nas montanhas, e o Bohdan, infelizmente, ou sei lá, felizmente, morreu lá em cima na montanha, num acidente, já com uma idade razoavelmente avançada, mas morreu fazendo as coisas que ele gostava de fazer. E o Zimmermann adorava andar de avião, avião que ele mesmo consertava com a mão, e morreu nas montanhas rochosas dos Estados Unidos num acidente com o aviãozinho dele, já com 85 anos de idade. Também morreu fazendo as loucuras que ele gostava de fazer, né? E o Zimmermann, que foi o meu primeiro orientador de iniciação científica, sou testemunho ocular, que ele adorava fazer loucuras também, né, dentro do laboratório, né? E eu me recordo uma vez que uma pesquisa maravilhosa. Naquela época ninguém fazia pesquisa para aumentar o currículo, fazia pesquisa porque... Estou errado, professor Silva? Fazia pesquisa porque estava ali no sangue, né? Aquela vontade de desenvolver conhecimento, né? E eu lembro, a gente morava no departamento, né? Sábado, domingo. Eu lembro, no domingo de manhã, estava no departamento, eu estudante, e o Bob Zimmermann, aquele jeito dele, atlético, mas estropiado, falou, ele morava numa casinha, num sítio, uma casinha lá, ele falou, está cheio de piscirica lá na minha casa, vamos lá chupar piscirica. Piscirica era mexerica, né? Aí, vamos lá, eu e outro amigo, aí ele estava com um laserzinho, que naquela época os primeiros lasers hélio neônio que ele levou para lá, e começou a escurecer, ele apontou o laser para a escuridão, vamos procurar o laser. E aí ele mesmo achou, o laser tinha aberto assim os pontinhos, vermelho e preto. Aí ele fala, agora balança a cabeça. Bom, o que ele queria ver é como a gente balançava a cabeça, a bola movimentava-se. Aí o que ele fez? Encurtando bem a história. Ele montou no laboratório uma prancha que a pessoa deitava, tá certo? E ficava a cabeça presa e a cabeça fazia isso. Botava um laser lá em cima, abria com lente o laser, escurecia a sala, e na mão tinha 2 apoios, então a pessoa fazia isso e acompanhava o movimento da bola. Depois fazia aquilo, acompanhava o movimento da bola, ligou em registradores, todo mundo que passava lá ele botava na cama e mandava fazer experimento. Até, eu lembro, senhora Dona Ivone, que era uma copeira, eu lembro, não é? Ela muito religiosa, e ele, Dona Ivone, deita aqui. Eu não deito, não. Acho que a única pessoa que ele não conseguiu fazer deitar lá foi a Dona Ivone. Bom, ele publicou um artigo maravilhoso sobre
a fluidodinâmica do humor vítreo do olho, porque o humor vítreo do olho tem espalhadores de luz, tá certo? Então fazia um movimento assim e a viscosidade acompanhava o movimento da cabeça com retardo. E ele foi registrando, né, todo esse movimento, fazendo uma estatística ali, publicou um artigo muito bonito, tá certo? Só para dizer o espírito, mais ou menos, daquela época, né? Professor Armando Dias Tavares, né, que o professor Silvio Goulart está aqui, diz que foi também o primeiro orientador dele de iniciação. O Silvio foi também um dos pioneiros, que logo depois do Sérgio e da Ivone, né, o Sérgio abriu um canal, Sérgio e Ivone, do Rio para São Carlos. E o Silvio Goulart Rosa veio para cá e foi aluno do Armando Tavares, né? Aqui nós temos o professor Sérgio Mascarenhas, o professor Milton Soares, desculpa, o Sérgio aqui, o Milton Soares, aqui o professor Edson Rodrigues. Esse daqui, não sei exatamente quem é, a senhora lembra? Silvio? Bom, na verdade foi uma visita que o Gross e o Armando Tavares fizeram aqui, né, em São Carlos. Essa foto, não é? Uma foto... Isso daqui deve ter sido 1970, por aí, né? Tá certo, essa foto. E São Carlos, né, não só sediou, como organizou o primeiro evento da matéria condensada, que na época era chamado de Estado Sólido, né, no Brasil, que depois virou o Encontro Nacional de Matéria Condensada da Sociedade Brasileira de Física, que todo ano tem sua edição. Esse ano vai ser em Florianópolis, em maio, tá certo? E aqui praticamente está toda a comunidade brasileira, se não toda, quase toda, né, dos físicos de estado sólido, né? Então nós temos aqui Sérgio Rezende, por exemplo, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, que criou a física em Pernambuco, não é? O Sérgio, não é? Aqui temos o professor Guilherme, aqui temos o professor Milton, o Armando Tavares, etc., etc., tá certo? Ali o Bob Zimmermann, que eu... Tá um pouquinho de problema aqui o pointer. Opa, apareceu. Bom, então esse daí já começou São Carlos a ter uma projeção nacional e, de alguma forma, tomar uma certa liderança no que era chamada física do estado sólido, né? Isso daqui foi chamado jocosamente, né, de Rancho das Marocas. Pode falar, professor. Estância Suíça, que foi o local onde foi feito, não é? Ali no bairro Estância Suíça tinha, não é, um hotel lá muito gostoso, todo arborizado, e foi lá, não é, que foi feito o evento, e onde era o Rancho das Marocas, isso também em 1970, por aí, não é? Em 1975, São Carlos organizou um evento internacional, e foi um evento de peso, né? Eu lembro de alguns nomes que eu conheci na época: alemão Gerhard Sessler, o holandês o Turnhout, né? O professor Ivone, o Silvio, né? Devem se lembrar bem, não é? A Madame Latour, vários, o Preston Murphy,
né, americano. Foi um evento de peso. E aqui nós temos uma foto maravilhosa, não é? Maravilhosa porque o Silvio está ali todo elegante à direita, não é, Silvio? Não é? Professor Silvio, não é? Goulart Rosa, não é? Que já foi muito jovem, né? Um galã. Professor Roberto Lobo, professor Rogério Cantarino, não é? Eram os nossos professores aqui que nos enchiam de orgulho, mas pisavam na nossa goela, pessoal. Eles não eram mão leve, não, né? E aqui nós temos, bom, Sérgio Mascarenhas, aqui tem o Ernesto Hamburger e a Amélia Hamburger, que eram professores do Instituto de Física da USP. Mas o importante é Guido Beck, aqui, Gleb Vatagen e Bernard Gross. O que nós temos nessa foto? Nós temos nessa foto a origem da física no Brasil. Bernard Gross chega no Rio em 1933. Então a gente pode dizer que o primeiro físico que começa a fazer experimento, ele já chega aqui e já começa a publicar Physical Review, tá certo? Se eu fosse falar dos trabalhos que ele fez aqui, de destaque internacional, tanto é que ele foi fellow em várias academias, americana, russa, alemã, a inglesa. Fellow é um convidado de destaque. Ele foi diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, né? Então eu quero traçar para vocês, né, o peso que a gente já tinha na origem da física no Brasil e também da física em São Carlos. O Gleb Vatagen foi o primeiro físico que veio em 1934, primeiro físico de São Paulo e o primeiro físico aí do que a gente pode chamar hoje a área que estaria mais ligado com partículas, né? E fez uma escola fantástica, não é? Com alunos, na época, fantásticos, e aí eu estou falando Mário Schemberg, e aí eu estou falando César Lattes, não é? Aí eu estou falando Marcelo Damy, não é? E assim por diante, tá certo? E os trabalhos que eles fizeram aqui foram trabalhos tops, tá certo? E hoje, se você ainda trabalha com partículas cósmicas, etc., tá certo? A origem está aí. Quando a USP foi criada, né, o Armando Salles de Oliveira, que era o governador, ele falou, olha, vamos trazer gente do exterior, tá certo? E aí alguns professores eminentes nas áreas das humanas, das científicas, tecnológicas, foram para Europa e convidaram célebres pesquisadores em diferentes áreas, e o convidado para vir para o Brasil na área de física foi Enrico Fermi, né? E Enrico Fermi estava praticamente de malas prontas para os Estados Unidos. Saiu o famoso filme Manhattan, foi um filme muito real sobre o projeto Manhattan, não é? Deixando o fato da bomba de lado, ali estavam as cabeças mais brilhantes da física. O filme só peca num ponto. Praticamente não deu ênfase ao Enrico Fermi, que do ponto de vista técnico-científico foi, sem dúvida, o mais importante do projeto Manhattan, né? Bom, era um gênio da ciência na época, e ele falou, olha, eu não vou, mas eu indico o meu assistente, que vocês não irão se arrepender, que era o Guido Beck. O Gleb Vatagen, tá certo? Então a física no Brasil começa, em São Paulo, começa no Rio, em diferentes linhas, com muita força. Futuramente, nos anos 50, o Rio cria o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e o Guido Beck
que estava na Argentina, ele vai para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, depois ele vai para a Universidade de São Paulo e acabou se radicando no Brasil também. Então, ali estão os 3 pilares, né, da física brasileira, tá certo? E não tem nenhum encontro dos 3, pelo menos registrado, a não ser em São Carlos. Os 3, né, gigantes que aparecem na mesma época, os 3 sentados num sofá, tá certo? Quem me deu essa foto, ou essas fotos, foi a professora Ivone, quando a gente estava, né, escrevendo esse documento. Então, a professora Ivone tem um arquivo de memória, tá certo? Fantástico, né? E nós, como estudante, eu gostaria de mostrar para vocês, só para dizer como era a vida de estudante, né? Vocês já ouviram falar em calculadora, né? Quando eu era estudante, não tinha calculadora. A calculadora apareceu quando eu estava terminando o curso, né? E eram muito caras. Era da Hewlett Packard e tinha uma versão um pouquinho mais barata que era da Texas, né? A nossa calculadora do curso que a gente era essa daqui, ó, tá certo? Que se chama régua de cálculo. Quem aqui já viu uma régua de cálculo? Não é? Oh, mas tem os de cabelo branco, não precisa levantar a mão. Mas tem garotada aí que conhece, mas passa aí o pessoal dar uma olhada. Isso daqui é uma miniatura de régua de cálculo, né? A gente tinha uma régua de cálculo desse tamanho. Oi? 20, vou acabar em 20 minutos, tranquilamente, né? Bom, e a gente usava logaritmo, não é? Todas as funções transcendentais, obviamente, as trigonométricas, era tudo ali, né? Então, nas provas, então, a gente ali, né? A gente era craque em régua de cálculo, né? Inclusive dava status, né? As réguas de cálculo maior, se colocava debaixo do braço e saía andando na rua, para mostrar que você era aluno da USP, né? Era tchan, né? Bom, essa daqui é a nossa sala de seminários que tinha naquele prédio, né? Sempre tinha um seminarista vinha dar um colóquio, e aqui nós temos, obviamente, tá certo? Todo mundo empacotado ali, professores e alunos, não é? E nós temos aqui o professor Silvio Goulart Rosa, não é? Bem na frente, professor Sérgio Mascarenhas, professor Gross, ali o professor Milton, atrás o professor Lobo, professor Aldo Kraevich, a professora Ivone, aqui o Jarbas Caiado, que era meu colega de turma, não é? Que hoje é professor aqui, professor titular, não é? Professor Zílio, já aposentado, que está o professor Bob Zimmermann, o Zílio era aluno, o Jarbas era aluno, e aqui sou eu mesmo, tá certo? Também aluno na época, etc, tá certo? Bom, e esse era o clima, e cada colóquio a gente disputava no tapa, né? Eu lembro quem estava dando esse colóquio foi o Jean Biagi, não é? O Jean Biagi, que tinha vindo do CBPF dar um colóquio para a gente. Bom, e obviamente os alunos tinham uma atividade política, e o Silvio puxava muito a orelha da gente, né? Que a gente ficava no caso fazendo reunião política até 11 da noite, e depois às 8 da manhã tinha que fazer prova de quântica, né? E aí os professores davam uns trancos na gente, não era fácil, tá certo? Uma vez eu lembro que o Sérgio convidou eu e uns amigos para ir na casa dele, né? O Sérgio sempre convidava, vamos lá, todo feliz. Chegou lá, ele sentou ali na varanda, lá fora, deu uma maior dura na gente, saímos torto de lá, né?
era mais ou menos eles eram pais severos, né? São os equipamentos. Quando eu entrei em laboratório, tinha ponte de capacitância. Isso daqui era uma unidade de uma ponte de capacitância, medir em frequência. Eu lembro, tinha um professor aqui que depois foi para o Paraná, ele era de origem de Curitiba lá, o professor René Robert, que operava. E eu fiquei vidrado naquilo lá, aquele equipamento, aquilo era uma coisa de outro planeta, né? E aí um dia eu pedi para ele, né? Você não podia me dar umas dicas? René Roberto ficou uma tarde inteira me explicando, mostrou como é que funcionava o circuito, abriu por trás, papapá, não é? E depois eu usei isso, tá certo? Na minha tese de mestrado, doutorado. Ali tem uma das primeiras unidades de raio-x e hoje, só para fazer uma comparação, né? Tá certo? Do que foi, do que é, né? Essa área. Biblioteca, primeira biblioteca lá no CDCC, e hoje vocês podem entrar aqui, não é? E ver o que é a nossa biblioteca. E aqui é importante destacar que o espírito aqui era internacionalizar a ciência. Então, já naquela época, o maior esforço para mandar gente para fora e convidar muita gente para vir aqui dar curso de pós-graduação. Eu tive curso de pós-graduação com vários, não é? Visitantes do exterior, não é? Aqui, ainda nos anos 70, a visita do professor Smoluchowski, né? Aqui nós temos Richard Williams, Julius Svorakovsky, esse daqui é o Lutz, não é? E vários, né? Só coloquei alguns para ilustrar, assim como a interação que nós tivemos aqui no Instituto com prêmio Nobel, né? Que tem o professor Phillips, professor Leo Isaac, professor Alan McDiarmid, tá certo? E da física daqui foi criada o DEMA. Na verdade, a física teve um papel para trazer a Universidade Federal para cá. É um papel aí mais político. E trazendo a Federal, criou o primeiro departamento de engenharia de materiais, que é uma referência no Brasil. Tanto é que, para criar esse departamento, muitos professores daqui, da física, né, foram para a Federal para criar o departamento. Então, marca da física, tá certo? Marca da física é a criação da Embrapa, que está aqui, né, na 15 de novembro, uma unidade de instrumentação aplicada à agricultura. Nasceu aonde? Aqui. E até hoje, a interação de pesquisa entre os dois, o número de pós-graduandos que são até orientados por pesquisadores dentro do nosso programa é muito grande. E aqui eu não vou falar muita coisa, porque quem deveria falar é o Silvio, que foi o criador do ParkTech, tá certo? Parque Tecnológico. Saiu da onde? Daqui, iniciativa do professor Silvio, na época do professor Milton Ferreira de Souza, e hoje está aí, operando a todo vapor. Quem tem espírito empreendedorista, procure o professor Silvio Goulart, que assim como ele tinha entusiasmo com o curso de graduação, com o curso de pós-graduação aqui na minha época, ele continua com o mesmo entusiasmo, tá certo, no ParkTech. Né? Olha, o laboratório de luz síncrotron, tá certo? Como eu disse, a professora Ivone está na origem. Ela, tá certo, que fomentou a cristalografia no Brasil, não é? E tanto é que 2 dirigentes, tá certo, do projeto eram professores daqui, tá certo? O Aldo Kraevich e o Ricardo Rodrigues, tá certo? Saíram daqui e foram para o projeto síncrotron. No início do início. Inclusive teve discussão de o síncrotron ser em São Carlos.
Na verdade, não ficou em São Carlos porque o síncrotron laboratório nacional e internacional tinha que estar próximo de um aeroporto, tá certo? E então ficou em Campinas. São Paulo também queria levar para São Paulo, né? E aí ficou no meio do caminho. E hoje, a segunda versão, que já está instalado, operando, é o Sirius. Vocês jovens, tá certo? Tem que conhecer o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que hoje é o CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa, não é? Em materiais, a parte de nanoeletrônica, etc., que é um laboratório grande, multiusuários, não é? Do Ministério de Ciência e Tecnologia. Para finalizar, nós temos que mostrar quem são esses pioneiros, não é? De toda essa historinha curta, mas que é muito longa. Professor Sérgio Mascarenhas, a professora Ivone, professor Milton Ferreira de Souza, professor Guilherme Fontes Leal Ferreira, professor Roberto Lobo, não é? Professor René Aires, o professor Silvestre Ragusa, professor Laércio Gondim, professor Silvio, professor que eu já falei, o Silvio Goulart Rosa, que está presente, professor Rogério Cantarino, professor Milton Soares, não é? Professor Feliciano Sanches, mexicano, que veio aqui, não é? No início, ficou aqui, o professor Vanderlei Sverzuti, que depois se tornou um grande empresário industrial de São Carlos, professor Almir Massambani, professor Roberto Zimmermann, professor Oscar Hipólito, professor Panipucci, professor Bodan Matvienko, o Panipucci, Horácio Carlos Panipucci. Vocês têm o espaço de vivência de vocês, que leva o nome dele, que ele foi um grande incentivador de criar condições confortáveis para os alunos, e o professor Edson Rodrigues, né? E hoje é uma das maiores instituições de ensino e ciência no país, não é? Na área de física, pós-graduação nota 7, há muito e muito tempo, não é? Uma forte inserção internacional, pioneira na área de computação, primeiro computador, tá certo, instalado aqui, inclusive projeto da professora Ivone, tá certo? E eu acho que foi a mola propulsora, não é? Não só do curso de computação da matemática, mas também do curso de física computacional. Se você for cavocar, você vai ver onde está a origem de tudo, né? Uma participação ativa na criação da UFSCar, na criação da CNPedia, né? Gerou o Parque Tecnológico, tá certo? Embrião de várias indústrias de alta tecnologia, instalada aqui em São Carlos, tá certo? Sede de várias redes de pesquisa, tanto o CEPID como o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, não é? Talvez seja a unidade que mais cedia projetos em rede no país, não é? E, não é? Gostaria só de encerrar aqui e dizer o seguinte. Queria frisar isso, se o Luiz me permite. Ele falou que eu, quando diretor, uma coisa importante foi arrumar recurso para esse anfiteatro, coisa e tal. Eu acho que a coisa mais importante é recursos humanos. Toda essa infraestrutura vem atrás de recursos humanos. Quando eu fui diretor, a coisa que eu mais tenho orgulho de ter feito foi criar novos cursos aqui, né? Eu cheguei na diretoria, primeira reunião da congregação, falei para a congregação, escuta, nós temos um curso aí de física e nós temos um curso de licenciatura noturno, não é? O nosso potencial para ensinar a ciência vai muito além disso. Nós estamos acomodados. Vamos abrir espaço para mais alunos.
Vamos criar novos cursos. E aqui está o professor Gonçalo, que na época abraçou a criação, não é? Ele sabe bem da história, do curso de Física Computacional, não é? E o pessoal da Física Biomolecular apresentou a proposta, não é? Do curso de Física Biomolecular na época. Não foi fácil. Fomos para São Paulo, voltamos deprimidos, lembra? Né? Como não foi fácil, você tinha que convencer o conselho de graduação, você tinha que convencer o conselho universitário, você tinha que brigar com a comissão de claros para conseguir contratar docentes, coisas e tal. E com todo o esforço de a gente fazer, batalhar, o Gonçalo pode dizer o quanto ele trabalhou para criar o curso, e a gente chegava em São Paulo e não. Aí, passado 2, 3 dias de um não, chamava o pessoal da biomolecular, pessoal, nós não vamos desistir não, vamos voltar à carga. E foi criado. E hoje, se essa plateia de alunos aqui é tão grande, tá certo? Eu quero dizer que vocês da computacional, já que o Gonçalo está presente aqui, tá certo? Que vocês devem muito ao trabalho dele. Não é? Foi um trabalho, não só um trabalho braçal, mental, mas um trabalho de resistir a muita negação, né? Até a gente conseguir. E por isso eu quero agradecer vocês por terem escolhido fazer a carreira, não é, de vocês, uma carreira que inicia agora, tem um futuro muito grande para vocês, agradecer muito de vocês estarem aqui e desejar um sucesso enorme para esse futuro aí, e que vocês ajudem o Brasil e ajudem, por favor, a melhorar o planeta, porque até a minha geração a gente só estragou o planeta. Por favor, conserte o estrago que a gente fez. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, eu tenho pouco tempo, tá certo, de perguntas, infelizmente, porque vai ter um outro evento aqui, tá? Então, vamos abrir aqui para algumas perguntas, tá? Uns 10 minutos no máximo, mas depois vocês têm que ir atrás desse cara. Ele está por aí, tá certo? E ele veio aqui também hoje com um esforço grande. Ele fez uma cirurgia grande. E quando eu ia marcar a data com ele, ele falou que não podia vir. Eu digo, não, pô, mas você vai falar para os caras que estão ingressantes. Aí ele veio, tá certo? Tá? Então, vocês devem mais um aplauso para o Farias, tá certo? Então, tem alguma pergunta? Então, pessoal, olha, muito obrigado. Posso só fazer uma pequena correção? Eu não falei no nome do Otávio da Física Biomolecular. Assim como o Gonçalo fez um trabalho enorme para a criação da computacional, tenho que registrar que o Otávio, o professor Otávio, foi aquele indivíduo que carregou o piano para criar a biomolecular. Esqueci de dizer isso. Eu vou mandar para vocês o PDF dessas revistas, tá certo? Que falam dessa história aqui de São Carlos, tá? Eu já tenho o PDF e vou mandar para vocês. Então, muito obrigado.